Isso aí. Então, para a gente poder finalizar, nós falávamos, antes do intervalo, nós falávamos sobre o aumento do cômputo do prazo prescricional para o réu reincidente, mas isso acontece apenas na prescrição da pretensão executória da pena, na PPE. Na PPP isso não acontece. Réu reincidente ou primário, a quantidade de prazo prescricional é a mesma. Agora, na PPE do prazo reincidente, ela aumenta de 1/3. Beleza? Outro ponto importante está aí no artigo 113. Né? Fuga do condenado. No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. Uma coisa óbvia. Isso aqui é uma coisa óbvia. Imagina o seguinte. Pena. O sujeito está preso cumprindo uma pena de 12 anos. Aí ele ficou preso 4 anos. Né? Cumpriu pena 4 anos. Teve direito à progressão de regime. Com a progressão de regime é saída temporária, né? O famoso saidão. E aí ele saiu e não voltou mais. Está foragido. Né? Desapareceu. Então, como que eu vou calcular o prazo prescricional da pretensão executória da pena? Com base na pena de 12 anos? Lógico que não. Por que lógico que não? Porque dessa pena de 12 anos, ele já cumpriu 4. Então, se ele cumpriu 4, faltam 8 anos. Eu vou calcular o prazo prescricional, então, com base nos 8 anos que faltam e não com base nos 12 que foi a pena inicialmente fixada. Certo? Então, isso aqui é coisa óbvia, coisa básica. Se o sujeito começou a cumprir a pena e depois fugiu, eu vou descontar o período de pena que ele cumpriu para eu computar, para eu fazer o cálculo do prazo prescricional agora. Quando é que eu começo a contar a prescrição da pretensão executória da pena? Artigo 112 do Código Penal. Então, no caso do artigo 110 deste Código, a prescrição começa a correr, inciso 1, do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para acusação a que revoga a suspensão condicional da pena ou livramento condicional. 2, do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Causas interruptivas, lembra? Que lá no 117, nós estudamos aqui, ó, do inciso 1 ao 4, que dizem respeito à prescrição da pretensão punitiva, e aí, em vermelho, nós deixamos para trás. Por quê? Porque elas diziam respeito à PPE. Então, são as causas que zeram o cômputo do prazo prescricional da prescrição da pretensão executória da pena. Quais são as duas hipóteses? Lá no inciso 5, pelo início ou continuação do cumprimento da pena. Então, pensa comigo. O sujeito foi condenado a uma pena de 5 anos. Né? Recebeu uma pena definitiva, transitou em julgado, 5 anos o prazo de pena que ele tem para cumprir. O prazo prescricional de uma pena de 5 anos é de 12. E aí esse sujeito, né, bateu o mandado de prisão e sumiu. Está foragido. Então ele tem que ficar foragido 12 anos para que a prescrição, para que ocorra a prescrição da pretensão executória da pena. E aí, se esse sujeito, porventura, né, 2 anos depois de foragido, ele é identificado, ele é preso, e aí começa a cumprir essa pena, esse prazo prescricional zera. Zerou o prazo prescricional. Então é isso que está previsto aí no artigo 117, inciso 5. Né, pelo início ou pela continuação do cumprimento da pena. Ó, ele já estava preso, ele respondeu ao processo todo preso, e aí transitou em julgado a decisão condenatória, ele vai continuar a cumprir aquela pena. Zerou o prazo prescricional. Então, o artigo 117, inciso 5, fala que o início do cumprimento da pena ou a continuidade do cumprimento dessa pena vão zerar, vão interromper o prazo prescricional da pretensão
da prescrição da pretensão executória. E aqui de novo, ó. Olha aparecendo aqui de novo. A partir do momento que ocorre a reincidência, o prazo da PPE se interrompe. Certo? Então o sujeito está foragido e foragido, esse sujeito pratica novo crime. Ocorrida a reincidência lá, zerou, interrompeu o prazo daquela pena que ele tinha para cumprir. Certo? Então muito atento que a reincidência aqui, na PPE, ela produz dois efeitos importantes. Então isso cai demais em prova. Na prescrição da pretensão executória, a reincidência interrompe o prazo prescricional e, além disso, a reincidência ela aumenta o prazo prescricional da PPE em 1/3. Então, são dois efeitos importantes que ocorrem na PPE relacionados à reincidência. Vamos lembrar disso. Somente, pessoal, aqui, ó. Somente na PPE. Na PPP, não. Certo? E outro ponto importante está aqui no artigo 117, parágrafo 1º do Código Penal. Excetuados os casos dos incisos 5 e 6, excetuados os casos que interrompem o prazo prescricional da prescrição da pretensão executória, a interrupção da prescrição da pretensão punitiva produz efeitos relativamente a todos os autores dos crimes. Nos crimes conexos que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. Portanto, ó, prescrição da pretensão punitiva interrompeu para um, interrompe para todo mundo. Certo? Então, se duas pessoas estão sendo acusadas de terem praticado o mesmo crime, se um é condenado e o outro é absolvido, sentença condenatória interrompe o prazo prescricional. Essa sentença condenatória proferida em desfavor de um, interrompe o prazo prescricional também em relação ao outro. Agora, quando se trata de prescrição da pretensão executória, cada um com seus problemas. Se dois réus praticaram o mesmo crime, essa decisão transitou em julgado para os dois. A pena é a mesma. Os dois fugiram, os dois estão foragidos. Um foi capturado e o outro não. O que foi capturado, né, o início do cumprimento da pena, interrompe o prazo prescricional. E o outro que continua foragido, continua contando o prazo prescricional para ele. O prazo prescricional para esse que continua foragido não foi interrompido, não. Certo? Então, fazer essa diferença aqui, ó. A interrupção do prazo prescricional da prescrição da pretensão punitiva, ela se comunica. Então, interrompeu para um, interrompe para todo mundo. Agora, a prescrição da pretensão executória não se comunica. Então, cada um com seus problemas, cada um com seu prazo prescricional para lá. Certo? O que vai impedir o cômputo do prazo da prescrição da pretensão executória? Então, depois de passar em julgar a sentença condenatória,
A prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Imagina o seguinte, o sujeito tem uma pena de 15 anos para cumprir. Está preso cumprindo uma pena de 15 anos. E aí, durante o período que ele está preso, né, o sujeito vende droga lá dentro do presídio. E aí, durante o período que ele está preso, ele recebe uma outra condenação por tráfico de drogas de 6 anos. Fala assim, então eu vou contar o prazo prescricional desses 6 anos da nova condenação. Não, o cara está preso. Esse prazo prescricional aqui não é contado, não. Por quê? Porque ele está preso por outro motivo. Ele tinha uma pena de 15 anos para cumprir. E aí esses 6 anos vieram em razão de um crime que ele praticou lá no estabelecimento prisional. Então, o 116, parágrafo único, estabelece uma causa que impede o cômputo do prazo prescricional. E aí, no último tópico sobre a prescrição da pena de multa. Nós já vimos que é o menor prazo que tem fixado na legislação penal brasileira, que é o prazo prescricional da pena de multa. A pena de multa prescreve em 2 anos, olha aqui, ó. Quando a pena de multa for a única cominada ou aplicada. Então, se a pena de multa for a única prevista ao crime, ou se ela for a única a ser aplicada como pena, o prazo prescricional dela é de 2 anos. Se o réu, lembra? Se o réu for menor de 21 anos na data do fato criminoso, ou maior de 70 na data da sentença, esse prazo cai pela metade. Então, seria de 1 ano. O inciso 2. No mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada, ou cumulativamente aplicada. Exemplo, o sujeito foi condenado à pena de 5 anos de reclusão e 40 dias multa. Qual que é o prazo prescricional dessa multa? Quando é que ele deixa de pagar a multa? No mesmo prazo prescricional da pena de prisão. Prazo de prescricional de 5 anos, prescreve em 12. Então, 12 anos em relação a essa multa. Certo? E a prescrição da pretensão executória? Tá, já foi fixado, né, o sujeito já começou a cumprir esses 5 anos, ele já foi preso, ele já está cumprindo essa pena. Esses 40 dias multa, vamos calcular o valor aqui. Vamos imaginar que ele tenha sido fixado no mínimo legal. 1/30 do salário mínimo. 1.045 dividido por 30 vezes 40 dias multa. Então vai dar R$ 1.393,34. Então, 40 dias multa fixados no valor mínimo, né, valor de 1/30 do salário mínimo cada dia multa, vai dar um valor final disso aqui. Se o sujeito não pagar essa multa criminal de R$ 1.393,34, ele vai continuar preso? Não. Não esqueça isso. São penas distintas, são penas separadas. Uma coisa é a pena privativa de liberdade, outra coisa é a pena de multa. Então, se o sujeito não pagar a multa criminal, ele não pode ficar preso, não. E aí, como que faz para poder receber dele essa multa criminal? Uma dívida como outra qualquer. É como se ele estivesse devendo o IPVA do carro dele. O Estado vai poder cobrar como se fosse uma dívida comum. Dívida comum prescreve em quanto tempo? 5 anos. O sujeito que contrai um empréstimo no banco e não paga dentro de 5 anos, está prescrita a dívida. Se o banco não executar, é claro. O banco tomou providência judicial nenhuma. 5 anos, prescreveu, acabou a dívida. A mesma coisa aqui, ó. Então, a PPE
a PPE, né, a prescrição da pena de multa, é no mesmo prazo da cobrança da dívida normal. É o artigo 51. Transitada em julgada a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. É dívida normal. Essa multa criminal é como se o sujeito estivesse devendo o IPVA do carro dele. Né? Pode protestar, pode fazer o que for, pode executar, penhorar bens. Agora, se o cara só tem o dia e a noite, o dia para passar fome e a noite para passar frio, o Estado tem o direito de receber dele, mas não vai receber. Aquela história, ganha, mas não leva. E aí, nem por isso o sujeito pode ficar preso, não pode converter. Ah, não pagou a pena de multa, então agora você vai ficar preso até pagar a pena de multa. Nada disso, não existe isso. A legislação não autoriza esse tipo de conversão da pena de multa em prisão. A única dívida no Brasil que pode levar o sujeito à prisão é a dívida de pensão alimentícia. Beleza? E que não é prisão pena, que não é prisão do direito penal, é prisão civil. Né? A prisão é uma forma de coagir o sujeito a pagar. Tanto que se ele for preso e não pagar a pensão, a dívida continua. Né? Não diminui. Não isenta ele do pagamento da dívida, não. Certo? Ó. Então, a partir de agora, né, a gente encerra a parte de prescrição e inicia o estudo da parte especial do Código Penal, a partir do artigo 121, né, com os chamados crimes em espécie. Então, nós vamos começar aqui. Ô, Paulo, Oi? só uma duvidazinha aqui, até boba, mas os crimes imprescritíveis também o são na execução, né? Perfeito, perfeito. A execução Então, também é imprescritível. Os crimes imprescritíveis também têm a prescrição, também são imprescritíveis na pretensão executória também. Né? Então, o racismo e a prática de grupos civis ou militares contra o Estado democrático, que é a ordem constitucional, também não tem prazo prescricional da pretensão punitiva e nem da prescrição da pretensão executória. Beleza? Beleza. Bem lembrado. Paulo, Oi? tem jeito de você mandar pôr no grupo esses slides escritos assim? Ó, Hoje eu vi que deixa eu você pôs lá e eu gostei. Hã? Pois é, deixa eu te contar. Eu não costumo colocar por um seguinte. Os meus slides, quando você pega eles secos, não dá para entender muita coisa, não. Porque eu gosto da gente, né, ir conversando durante a aula e colocando as observações, as anotações, os conceitos. E aí, o que acontece? Se eu colocar ele bonitinho, completinho lá, o aluno passa a ficar desestimulado a não assistir a aula. É porque se você pegar depois da aula. Eu falo você colocar depois da aula. Esses não, aí que você... eu não consigo disponibilizar justamente por isso. Porque senão o aluno fala assim, não precisa assistir a aula, porque a aula está gravada, e aí depois ele manda o slide completo, então eu não preciso assistir a aula dele. Não, eu falo que é porque eu não tem partes que eu consegui anotar, tem partes que não, tá? Aí depois eu fico perdida. Então tá bom. Não, mas aqui, não tem problema Valeu. nenhum. Durante a aula pode me interromper e falar, Paulo, volta no slide lá para mim, porque ficou um pedaço sem eu anotar. Vai me interrompendo aí, porque às vezes eu fico meio acelerado aqui, né? Aí se, por exemplo, eu coloquei o conceito, você não conseguiu anotar ele todo, pede para eu poder voltar. Ô, Paulo, volta para mim lá no slide, que ficou faltando um pedaço aqui do conceito e tal, não tem problema nenhum. Beleza? E aí alguma coisa que eu tiver explicado, se eu não tiver entendido, Paulo, volta para mim no slide para eu poder entender, não tem problema nenhum. Até acho melhor que seja assim. Tranquilo? Tranquilo, beleza. Combinado, então. Ó, então a partir de agora, nós vamos trabalhar aqui com os crimes em espécie, né? Começar pelos crimes contra a vida. Os crimes contra a vida têm uma particularidade importante. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Isso.
Aqui, gente, eu coloquei crimes contra a pessoa, mas depois eu limitei, porque são vários os crimes, então vou separar crimes contra a vida, os crimes de lesão corporal, para ficar menor o arquivo do slide. Lembrando, né, o e-mail agora já está funcionando, fanspenal3@hotmail.com, é o e-mail da nossa disciplina. E aqui, vou fazer um apanhado geral com vocês, e depois nós vamos estudar especificamente cada um desses tópicos, cada um desses artigos. Mas de uma forma bem rápida, aqui, de uma forma assim, bem superficial, para a gente poder entender. Os crimes contra a vida, no capítulo 1, do título 1 da parte especial do Código Penal, inicia lá com o crime de homicídio e os crimes contra a vida dolosos. Os crimes contra a vida dolosos, seja dolo direto, seja dolo eventual, eles são de competência do tribunal do júri. Então, eles têm essa primeira particularidade. Crimes contra a vida praticados na modalidade dolosa são crimes de competência do tribunal do júri. E o tribunal do júri, gente, ele é composto pelo conselho de sentença, que é formado por 7 jurados, que podem ou não ter conhecimento jurídico. Então, no tribunal do júri, a gente separa a matéria de fato é julgada pelos jurados e a matéria de direito é julgada pelo juiz presidente do tribunal do júri, que é o juiz togado, que é o juiz de direito que passou no concurso. O que é isso? No tribunal do júri, quem decide se o réu deve ser condenado ou absolvido são os jurados. E se os jurados decidirem pela condenação do réu, quem vai fixar a pena desse réu será o juiz de direito. Então, somente os crimes contra a vida praticados na modalidade dolosa que vão a júri. Qual que é a lógica disso? Por que somente esses crimes que são julgados pelo tribunal do júri? Os 7 jurados, quando são sorteados e compõem o conselho de sentença, eles estão ali representando a sociedade. Então, toda comarca tem lá a sua lista de jurados, né, dependendo do número de habitantes, esse número de jurados pode variar de 200 a mais de 1.000 jurados. Então, esses jurados, que são sorteados toda vez que é designado algum júri, eles representam ali no Conselho de Sentença a sociedade. Qual que é a lógica da Constituição Federal? A Constituição Federal pensa o seguinte: quando alguém, de forma intencional, retira uma pessoa daquela sociedade, então a Constituição devolve para a própria sociedade o direito de decidir sobre o futuro dessa pessoa. Se ela vai ser condenada ou se ela será absolvida. Então a lógica é essa. Quando alguém intencionalmente mata uma pessoa que compõe uma determinada sociedade, a Constituição devolve para a sociedade o poder de decidir sobre a condenação ou absolvição desse indivíduo. E isso acontece somente em relação aos crimes dolosos contra a vida, que estão disciplinados no Código Penal, do artigo 121 ao artigo 128. Quando a gente fala em tribunal do júri, o primeiro crime que vem à cabeça é o crime de homicídio. Mas não é só o crime de homicídio que é possível de ser julgado pelo tribunal do júri. Por quê? Porque nós não temos somente o crime de homicídio como sendo um crime doloso contra a vida. Existem outros delitos que são delitos contra a vida. Olha só. O primeiro deles, previsto no artigo 121, o homicídio. Agora, eu tenho outros crimes dolosos contra a vida. Olha aqui o artigo 122. Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio.
O artigo do 122, o crime do artigo 122, também é passível, quando praticada a modalidade dolosa, também é passível de ser julgado pelo tribunal do júri. O 123, infanticídio. O infanticídio também é de competência do tribunal do júri. Artigo 124, aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento, competência do tribunal do júri. Artigo 125, aborto provocado por terceiro, competência do tribunal do júri. 126, né, provocar aborto com o consentimento da gestante. Então, todos esses crimes, o 127 fala de forma qualificada e o 128 das hipóteses em que o aborto não é punível. Então, olha, quando cair na sua prova, quais são os crimes dolosos contra a vida que serão julgados pelo tribunal do júri, lógico que você vai lembrar do homicídio, né, o homicídio doloso, consumado ou tentado. Né? Então, existe crime tentado que é julgado pelo tribunal do júri. Se o sujeito praticar o homicídio doloso tentado, né, uma tentativa de homicídio, essa tentativa vai ser julgada pelo tribunal do júri. Então, não se estranhe de chegar para assistir uma sessão de julgamento pelo tribunal do júri e tá lá a vítima prestando depoimento. Né? Não é nenhuma sessão espírita, não. É porque, naquele caso, tratou-se de uma tentativa de homicídio. Aí, com certeza, a vítima vai ser ouvida. Agora, além do homicídio, o infanticídio, homicídio, infanticídio, instigação ao auxílio ou induzimento ao suicídio e o crime de aborto. Portanto, esses 4 crimes, né, especificamente do artigo 121 até o artigo 126, desde que praticados na modalidade dolosa, serão julgados pelo tribunal do júri. Somente 2 crimes que estão do 121 ao 126 que não serão julgados pelo tribunal do júri. Um está aqui no parágrafo 3º do artigo 121. Olha aqui, ó. Deixa eu trocar aqui, peraí. Olha aqui. O parágrafo 3º do artigo 121 fala de qual crime? Do homicídio culposo. Para ser julgado pelo júri tem que ser homicídio doloso. O homicídio culposo não será julgado pelo tribunal do júri. E qual que é o outro crime que não será julgado pelo tribunal do júri? Está no 122. O 122 vai falar aqui, ó, e o 122 vai falar do induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio e, recentemente, ó, lei de 2019. Então, cuidado com o seu Código Penal. Se o seu Código Penal estiver desatualizado, se ele for do início do ano passado, não vai constar esse crime da forma como está aqui. Ele vai parar aqui no suicídio. Ó. A novidade é isso aqui. Ó. Induzimento, auxílio ou instigação à automutilação. Se o sujeito induz, instiga ou auxilia alguém a automutilar-se, ele está praticando um crime doloso contra a vida? Não. Não matou ninguém, não. Não atentou contra a vida. A automutilação, ela atenta contra a integridade física da pessoa. Não é contra a vida. O bem jurídico tutelado não é a vida. É a integridade física. Então, olha, do artigo 121 ao 126, os 2 únicos crimes que não serão julgados pelo tribunal do júri serão o homicídio culposo e o induzimento, instigação ou auxílio à automutilação. Certo? Então, o primeiro ponto, esse aí. E de início nós vamos estudar cada um dos parágrafos, dos incisos desses artigos 121 ao 128 do Código Penal. A começar, é claro, pelo caput do artigo 121, está aqui, que é o chamado homicídio simples. Homicídio simples. Caput do artigo 121 do Código Penal. Crime de
matar alguém. Qual que é a pena do homicídio simples? A pena de reclusão de 6 meses a 20 anos. E não tem previsão de pena de multa. É só pena privativa de liberdade. Pena mínima de 6, pena máxima de 20 anos. Ah, mas eu ouvi falar que o crime de homicídio a pena é de 12 a 30. Do homicídio qualificado. Do homicídio simples a pena é menor. A pena é de 6 a 20 anos. E aí a primeira dúvida é essa. O crime de homicídio, ele é crime hediondo? Então a primeira dúvida é essa. Nós já vimos que o crime de homicídio simples, que é doloso, ele será julgado pelo tribunal do júri. E aí a outra dúvida é a seguinte: o crime de homicídio simples, ele é doloso? Gente, em regra não. Mas já ouvi, eu já li isso, que o crime de homicídio é um crime hediondo. O crime de homicídio simples que está previsto lá no artigo 121, caput do Código Penal, em regra, não é hediondo. A não ser que ele tenha sido praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Salvo ser praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Então, cuidado com isso. Nem todo crime de homicídio é hediondo. O homicídio culposo não é hediondo. O homicídio simples, se perguntar na sua prova, homicídio simples é crime hediondo? Não. Homicídio simples praticado em atividade típica de grupo de extermínio é hediondo? Sim, esse é. Se o homicídio simples for praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ele será considerado hediondo. Agora, se não falar nada na questão, se falar que apenas que o sujeito praticou um homicídio simples, ele vai responder por um crime hediondo? Não vai. Não vai. Não sou eu que estou dizendo isso, não. É a lei dos crimes hediondos que diz, lá no artigo 1º, inciso 1. Olha aqui. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei 2084, que é o Código Penal, né? Consumados ou tentados. Homicídio. Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Então, o homicídio simples só será considerado hediondo nesta hipótese. Né? O que é atividade típica de grupo de extermínio? Lembra lá da chacina da Candelária? Né? Que foram mortas várias pessoas, inclusive menores de idade, que eram moradores de rua. Então, aquela é uma atividade típica de grupo de extermínio. Eu quero exterminar aquele determinado grupo. Eu quero exterminar os moradores de rua. Ô Paulo, esse famoso tribunal do crime que tem aí, fala muito na mídia, ele é considerado? Considerado, isso. Perfeito. O tribunal do crime, né, age em atividade típica de grupo de extermínio. Perfeito. Bom, ótimo exemplo. Então, se, né, o tribunal do crime, ainda que seja uma pessoa só que tenha praticado um homicídio, e se esse homicídio for tipificado
como um homicídio simples, caput do artigo 121 do Código Penal, esse crime será considerado hediondo. Ah, é porque praticou um homicídio? Não. É porque o homicídio simples foi praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Beleza? Bom Porque exemplo. do lado de cima que é um morto aí. Micro-ondas. Então, olha só. Nessa modalidade, ele será hediondo. Ou aqui, ó, que é mais comum. Se o homicídio for um homicídio qualificado, o que é um homicídio qualificado? Não está previsto aqui, as hipóteses estão previstas no parágrafo 2º. Nós vamos estudar cada uma delas, vamos ver, né, as características de cada uma dessas hipóteses que qualificam o crime de homicídio. Então, se o crime for de homicídio qualificado, qualquer que seja a qualificadora, ele vai ser considerado hediondo. Se o crime for de homicídio simples, em regra, ele não será hediondo. Ele só será hediondo se esse homicídio simples tiver sido praticado numa atividade típica de grupo de extermínio. Certo? Então, ficar atento a essa indagação. Aqui, ó. O crime de homicídio simples não é hediondo, somente o crime de homicídio qualificado ou quando o homicídio simples for praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Aqui, gente, é uma situação que só acontece na prova. Isso aqui acontecer, né? Acontecer um caso desse na vida real é algo muito difícil. Né? Aqui tem a fotografia dos chamados gêmeos chifópagos, né, que são chamados também de gêmeos siameses. Então, ó, a observação aqui é o seguinte: um crime de homicídio praticado por gêmeos chifópagos, né, os dois sujeitos aqui, né, eles nascem grudados, né, tem dois cérebros, né, são duas pessoas, mas um corpo só. Então, o detalhe é o seguinte. Então, vamos pensar a primeira hipótese, que é a mais simples, a mais fácil, e aí depois vamos passar para a hipótese mais complicadinha. Vamos imaginar o seguinte, que os dois decidam, os dois aqui, esse aqui e esse aqui, decidam por matar uma pessoa. Se os dois decidem matar uma pessoa e os dois, né, praticam esses atos, ou apenas um atira, mas o outro incentiva, né, os dois responderão por crime de homicídio. Então não tem nem dúvida. Se esse desejava o resultado morte e esse também desejava o resultado morte da vítima e agem para tal, os dois responderão pelo crime de homicídio. Agora, a questão é o seguinte. Esse sujeito aqui, ó, queria matar a vítima. Mas esse aqui não queria. Esse outro aqui não queria matar a vítima. Tentou atrapalhar e tentou convencer o irmão. Né? Então esse aqui queria e esse aqui não queria. Mas não foi o suficiente. Esse sujeito, mesmo contra a vontade do irmão gêmeo siamês, do irmão gêmeo chifópago, ele conseguiu atirar na vítima e matar a vítima. E aí, gente, você não consegue separar os dois. Faça aqui, ó. Esse aqui a gente vai levar para cadeia, vai prender, e esse aqui vai ficar em liberdade. Não tem jeito de fazer isso. Não tem jeito. E aí, o que faz nesse caso? O que faz nesse caso, nessa situação? Ai, professor, ele não vai ficar pelo concurso de pessoas, não? Mas o outro não queria de jeito nenhum. O outro tentou convencer o irmão, não mata ele não. E aí ele tentou atrapalhar. Ele efetuou vários disparos contra a vítima porque
o outro irmão, ele atrapalhou na hora de fazer, né? Na hora de efetuar os disparos, ele atrapalhou e aí não conseguiu atrapalhar mais até que o sujeito de cá aqui atingiu a vítima e acabou por matar a vítima. Se ele for condenado, o que não queria matar vai ser preso também. E não tem como a gente falar em concurso de pessoas porque o de cá não queria. E aí, nessa situação, qual que é a solução jurídica? A solução jurídica é a absolvição. Por quê? Quando a gente está em matéria penal, a lógica é a seguinte: é melhor absolver um culpado do que condenar o inocente. Então, nesse caso, né, seria uma hipótese de impunidade. Porque o que tá agarrado com o irmão ali, que não desejava o resultado morte, que não contribuiu para o resultado morte, ele não pode ser punido pelo fato de estar atrelado, de estar junto do irmão. Então, se cair numa prova, isso só é possível de acontecer numa prova de concurso, numa prova da OAB. Então, se falar, se gêmeos siameses, um deles atirou contra a vítima, contra a vontade do outro, que não desejava o resultado morte da vítima, qual que vai ser a solução jurídica para o caso? A absolvição. Porque... E dúvida para o réu, né? Na dúvida, absolve o réu. Isso. É a lógica do princípio do indúbio pro réu. É melhor absolver quem é culpado do que condenar quem é inocente. Beleza? Agora, o negócio aqui muda de figura. Então, se os dois queriam praticar o crime, os dois vão ser punidos, não tem problema. Se só um deles queria praticar o crime, não tem como punir os dois. Então, vão ser os dois absolvidos. Agora, o negócio muda de figura. Ao invés deles serem os autores do crime de homicídio, eles são vítimas. O sujeito efetua um disparo de arma de fogo e acerta o peito aqui, ó, de um deles. E aí, o detalhe é o seguinte: morrem os dois. O sujeito vai responder, mas ele queria matar só o de cá. O de lá é gente boa, não queria ter praticado o crime de homicídio, era gente boa pra caramba. Agora, o de cá não, o de cá é encrenqueiro. Arrumador de confusão. Aí o sujeito queria matar ele. Efetuou um disparo contra ele. Esse sujeito vai responder por um homicídio ou por 2 homicídios. Nesse caso, ele responde por 2 homicídios. Por quê? Um a título de dolo direto e o outro a título de dolo eventual. Então, o sujeito, ao atirar num ponto letal contra um dos gêmeos siameses, ele está assumindo o risco de matar o outro. Ao assumir esse risco e agir dessa forma, ele pratica um homicídio com dolo direto contra esse e um homicídio com dolo eventual em relação a esse. Certo? Então é coisa que é mais comum de acontecer em prova do que na vida real. Então o crime de homicídio praticado por gêmeos chifópagos, né, ou gêmeos siameses, ou o crime de homicídio praticado contra gêmeos chifópagos ou siameses, pode ter essa variação aí, certo? Então ficar atento, isso aí cai só, isso aí acontece só na hora da prova. E aí o crime de homicídio, ele é classificado como um crime bicomum. O que significa isso? O que significa dizer que o crime de homicídio é um crime classificado como sendo um crime bicomum? Significa o seguinte, que o sujeito ativo, quem que é o sujeito ativo? O autor do crime. O sujeito ativo e
o sujeito passivo, quem que é o sujeito passivo? A vítima. Podem ser qualquer pessoa. Então, isso significa dizer que o crime de homicídio é um crime bicomum. Ele é um crime comum. O crime comum é o oposto do crime próprio. O que é um crime próprio? Exemplo, o crime de peculato. O sujeito, para praticar o peculato, ele tem que ser funcionário público, né? Ou se equiparar à figura do funcionário público. Então, se, por exemplo, se eu entrar no fórum e eu furtar algum objeto de valor lá dentro do fórum, eu vou responder pelo crime de furto. Agora, se o escrivão da secretaria do fórum furtar algum objeto de valor que está lá dentro, ele não responde por furto, ele responde por peculato. Portanto, o crime de peculato é um exemplo, né, de crime próprio. A pessoa tem que ter uma determinada característica, ela tem que ter uma determinada qualidade para poder praticar esse delito. Né? E eu não consigo praticar um crime de peculato. Se eu furtar alguma coisa que está no fórum, eu vou responder por furto. Agora, se o escrivão furtar alguma coisa que está lá no fórum, ele responde por peculato. O crime de homicídio, não. O crime de homicídio, o autor, né, o sujeito ativo e o sujeito passivo não precisam ter qualquer característica especial. Qualquer pessoa pode ser tanto autor quanto vítima do crime de homicídio. Por isso que ele é classificado como um crime bicomum. E aqui, ó, nós precisamos fazer uma diferenciação, né, entre a diferença entre o crime de homicídio lá do artigo 121 do Código Penal e o crime do artigo 29 da Lei de Segurança Nacional. Olha só, se o sujeito praticar o crime contra qualquer das autoridades referidas no artigo 26 da Lei de Segurança Nacional, quais são essas autoridades? É o presidente da República, é o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, se um indivíduo matar qualquer uma dessas autoridades, se ele matar o presidente da República, o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal ou o presidente do Supremo Tribunal Federal, se ele atentar contra a vida de qualquer uma dessas autoridades, por motivação política,
isso é fundamental, se a ação for motivada por questões políticas, esse sujeito não responderá pelo crime de homicídio. Ele não vai ser julgado pelo tribunal do júri. Ele vai responder pelo artigo 29 da Lei 7.170 de 83, que é a Lei de Segurança Nacional. A pena aqui, ó, é mais alta, tá vendo? A pena é reclusão de 15 a 30 anos. Então, se o indivíduo matar qualquer uma dessas autoridades com motivação política, ele não vai responder por crime de homicídio. Ele vai responder pelo crime do artigo 29 da Lei de Segurança Nacional. Em razão da motivação. Né? Por dois motivos. Aqui, ó, tá vendo a diferença do crime de homicídio? Só é possível praticar esse crime do artigo 29 se a vítima for o presidente da República, o vice, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado e o presidente do STF. Se ele matar, por exemplo, um senador da República que não seja o presidente do Senado, se ele matar um ministro do STF que não seja o ministro-presidente do STF, se ele matar qualquer deputado federal que não seja o deputado presidente da Câmara dos Deputados, se ele matar a esposa do presidente da República, não vai responder pelo artigo 29. Então eu tenho um crime um crime próprio em relação ao sujeito passivo. E mais, não basta simplesmente matar o presidente da República, o vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado ou o presidente do STF. Tem que matar qualquer uma dessas autoridades com motivação política. Aí, ao invés de responder pelo crime de homicídio, ele vai responder pelo crime do artigo 29 da Lei de Segurança Nacional. Certo? Então, ficar atento a esse dispositivo. E qual que é, né, o elemento subjetivo do crime de homicídio? Aí nas provas, isso aparece muito também nos processos, aparece essa expressão aqui, ó, em latim. O agente agindo com manifesto animus necandi, ou animus occidendi. O que significa isso? Significa ânimo, intenção. Intenção de matar. Então, agiu com o manifesto animus necandi, com o manifesto animus occidendi. Né, o ânimo, a intenção de matar. Esse é o elemento subjetivo. Né, o dolo de matar a vítima. Lembre-se, nós estamos estudando o homicídio simples. Nós estamos lá no artigo 121, caput do Código Penal, que é, portanto, um crime doloso. Nós ainda vamos chegar lá no parágrafo 3º do artigo 121, que vamos estudar o homicídio culposo. Então, o elemento subjetivo do tipo aqui é o dolo. Falou em homicídio simples, o homicídio simples só existe na modalidade dolosa. Tentada ou tentado ou consumado. Certo? Então, esse é o elemento subjetivo do crime de homicídio simples. E aqui, existe uma discussão muito boa, que isso, até hoje, ainda gera alguns debates acalorados, que é com relação à tipificação do crime de homicídio praticado na condução de veículo automotor sob a influência de álcool. Então, o sujeito enche a cara, pega o carro, atropela e mata a vítima. Esse sujeito vai a júri. Esse crime, qual que é a tipificação dele?
Ele vai responder por homicídio culposo ou ele vai responder por homicídio doloso? Ainda existe essa discussão até hoje, mas houve uma mudança relativamente recente na legislação para apaziguar essa discussão que existia na jurisprudência e na doutrina. Olha só. As diferenças de posicionamento levavam a situações, a resultados muito discrepantes. Então vamos imaginar o seguinte, o cara parou no bar, né, tomou lá umas cachaças, tomou uma meia dúzia de cerveja, pegou o carro e aí atropelou um ciclista ou se envolveu num acidente automobilístico e acabou por matar a pessoa que estava no outro carro. Então ele praticou um homicídio na condução de veículo automotor, porém ele estava sob a influência de álcool, estava bêbado. E aí? É homicídio doloso ou é homicídio culposo? Olha a discrepância da situação. Se o sujeito fosse enquadrado nessa situação como sendo autor de um homicídio doloso, a pena dele seria uma pena de 6 a 20 anos. Se o homicídio for considerado simples, né? Se o Ministério Público denunciasse por homicídio qualificado, a pena seria de 12 a 30, pena mínima de 12 anos, de 12 a 30 anos. Agora, olha a diferença se ele fosse enquadrado no homicídio culposo, praticado na condução de veículo automotor. Sai lá do Código Penal e vem aqui para o CTB, para o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 302. Qual que é a pena do crime do artigo 302? Detenção, não tem nem pena de reclusão. Detenção de 2 a 4 anos. Então, olha a discrepância. Bebeu, dirigiu, matou alguém. Homicídio doloso de 6 a 20 ou de 12 a 30, ou homicídio culposo de 2 a 4. Está vendo a discrepância das situações? E aí, pessoal, a jurisprudência dominante era no sentido de que, olha, bebeu, dirigiu, matou alguém, a jurisprudência era muito mais no sentido de que seria homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor do que doloso. Tem bons argumentos para os dois lados. Mas sabe qual que é o argumento que prevaleceu na jurisprudência? Já ouviram falar que o direito penal tem clientela própria? Né? Que o direito penal ele atinge pessoas de baixa renda, de baixa instrução. Então ele tem a sua clientela própria e ele exerce um controle social muito forte sobre a sua clientela. Então, quando a gente chega nos presídios, a gente dificilmente encontra alguém com curso superior, a gente dificilmente encontra alguém de uma classe social mais alta, de um conhecimento intelectual mais apurado. Então tem lá, o direito penal tem lá a sua clientela, né? Tem lá as suas preferências. E aí o que é o problema da tipificação do crime de homicídio praticado na condução de veículo automotor sob a influência de álcool? O problema é o seguinte, o problema é que o juiz que vai sentenciar, de vez em quando ele sai, toma lá uma meia dúzia de cerveja, pega o carro e dirige. O filho do desembargador vai para umas festinhas, toma lá o seu uísque, toma lá a sua vodka com energético, pega o carro e vai embora dirigindo. O ministro, o filho do ministro, o irmão dele. E aí, o que é o problema? Peraí, se eu decidir nesse caso, dessa pessoa aqui que eu nunca vi na vida, que dirigiu, bebeu, matou alguém, se eu considerar que é crime de homicídio doloso, daqui uns dias pode ser o meu filho, daqui uns dias pode ser eu. Então, peraí, o direito penal não serve para mim, não. O direito penal é contra os outros. Então, por isso, né, por uma questão muito de política criminal, a jurisprudência dominante começou a falar assim, olha, bebeu, dirigiu, matou alguém,
É homicídio culposo praticado na condução de veículo automotor. Pena de 2 a 4 anos. Pronto. Com base nessa discussão da doutrina, da jurisprudência, recentemente o Código de Trânsito foi alterado. Olha aqui, ó. Uma lei de 2017, né, a Lei 13.546, e ela fez o seguinte, ela criou no artigo 302 do Código de Trânsito um parágrafo 3º, que estabelece o seguinte, ó. Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, se ele está sob a influência de álcool, de maconha, de cocaína, de qualquer coisa que seja, de qualquer droga, a pena não é nem de 6 a 20 ou de 12 a 30 e nem de 2 a 4. A pena vai ser de 5 a 8. Né? E suspensão, proibição do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Tá vendo? Então essa lei veio para fazer um ponto intermediário, colocar um ponto intermediário, ó, não pode nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Nem uma pena de 2 a 4, porque é uma conduta grave, né? Beber, conduzir o veículo, matar alguém é uma conduta grave, não pode receber uma pena tão branda. Ah, mas como é uma conduta social praticada pelo juiz, pelo filho do juiz, pelo desembargador, pelo filho dele. Também nós não podemos colocar uma pena de 12 a 30, porque senão fica ruim demais. Daqui a pouco o juiz vai ser preso, o desembargador vai ser preso por conta disso aqui. Então vamos colocar uma pena intermediária. Então, portanto, na situação dessa, você não vai configurar como homicídio doloso. Vai colocar aqui como homicídio culposo praticado na condução de veículo automotor, com a qualificadora aqui do parágrafo 3º do artigo 302. Então, a pena sobe de 2 a 4, ela sobe de 5 a 8 anos. Certo? Uma discussão importante que existiu durante muito tempo na doutrina e também na jurisprudência. Pessoal, vou encerrar por aqui.